Boa noite a todos. O grande objetivo da palestra de hoje é falar sobre como o desenvolvimento das pessoas, principalmente a área de desenvolvimento das pessoas, que alguns chamam de recursos humanos, outros desenvolvimento humano, outros gente. Então, tem vários nomes, né? Cada vez mais os nomes estão abrangendo a parte mais estratégica, mais de tratar pessoas, isso é muito bacana, para falar de pessoas. E como essa área pode agregar na gestão de ativos. Não sem querer, né? Eu sempre procuro fazer figuras que tenham a ver com o tema, né? Então, aqui o nosso foco sempre é a liderança conduzindo o processo de gestão de ativos, e esse braço aqui foi uma representação simbólica de como eu entendo que a área de desenvolvimento de pessoas, vou começar a chamar a área assim, a área de desenvolvimento de pessoas pode contribuir, né? E é bem essa simbologia mesmo, que depois a gente explora um pouco mais ela. Eu fiz essa pergunta, né? Qual o seu nível? Uma das perguntas foi essa: qual o seu nível de conhecimento sobre a nova abordagem de gestão de ativos? E a parte que conhece bem, por estar envolvido no processo de gestão de ativos, é 20%. Então, nós temos 80%, em que metade desses 80%, mais ou menos, um pouco mais da metade, ele conhece de estar presenciando a gestão de ativos na empresa que trabalha, e a palavra presenciando foi uma palavra-chave que eu coloquei, né, e não participando, justamente para entender um pouco mais o nível de envolvimento que está no presente momento. Então, por essas respostas, é claro que é uma resposta muito superficial, eu já começo a entender, né, e já provocando, né, sempre uma palestra é um pouco provocativa, então, vocês que estão conhecendo um pouco a palestra a primeira vez, né, fiquem tranquilos com isso, que nós estamos dentro do ambiente controlado. A palestra é sempre uma palestra provocativa para a gente sair daqui pensando um pouquinho diferente. Então, nós temos aí uma parcela laranja, vermelha e azul, que se tivesse mais no verde, estaria agregando mais valor à gestão de ativos, com certeza, porque é uma área extremamente importante. Então, já fica a primeira provocação e o convite, independente se conhece ou não, para se envolver mais no processo. E aqui a segunda pergunta, né? Na sua opinião, como a área ou o processo de desenvolvimento de pessoas poderia agregar valor na gestão de ativos? E depois, no final, a gente vai discutir cada uma aí, mas eu entendi e trouxe em 3 grandes temas. Então, um tema que foram várias respostas falou que pode agregar mais valor em capacitação, competências e gestão do conhecimento. Um outro falou que pode auxiliar no processo de mudança de cultura. Outras respostas olharam mais para dentro da própria área, então eu chamei isso de autoevolução, né? Olhando que se a área fizer isso, aquilo, a área pode agregar mais valor. Repito que depois a gente entra no tema. E aí tem 2 respostas que foram bem abrangentes, e eu procurei deixar a resposta quase que na íntegra, né? E para depois a gente ler, porque é interessante que não foram da área essas 2 respostas não foram de pessoas de desenvolvimento, da área de desenvolvimento humano. Então, por favor, entendam como se fosse a área cliente, com o olhar de como a gestão de ativos poderia ajudar. Mas muito bem, por que eu não vou ler primeiramente as questões? Porque se eu for ler, a gente está falando sobre que base, né? Porque eu percebi ali, né, por as primeiras respostas, que nem todo mundo tem uma mesma visão e o mesmo alinhamento sobre a gestão de ativos. Então, discutir alguma coisa sem uma visão básica do que nós estamos falando, qual o direcionamento, ou pelo menos
um alinhamento, a gente vai discutir algumas coisas sem a base. Então, vocês me permitam, nessa primeira conversa, eu mostrar algumas coisas bem por cima, mas do cenário da gestão de ativos, que a empresa de vocês, pela qual vocês estão, a maioria, quase 99% aqui, trabalha em empresas que estão implementando, estão tocando isso. O que motivou a fazer essa palestra foi o ciclo de palestras, o feedback do ciclo de palestras que a gente fez nessas últimas 6 semanas, e mais as andanças minha desde quando começou a gestão de ativos aqui no Brasil, essa nova visão. Eu acho que eu já fiz mais de 100 palestras ao longo do Brasil, muitas delas junto com a Compass, o Eric, lá com o Cláudio Spanó. Fizemos vários requisitos para contratação de várias empresas, implementamos em poucas dessas empresas, muitos treinamentos. Então, a gente tem feedbacks muito grande, né, de conversar com essas lideranças, com essas pessoas, vários trabalhos, né, voltados à gestão de ativos, de tal forma que a gente tem aqui o que falar, o que pedir, muito fruto da nossa visão e muito fruto das necessidades, dos pedidos dessas pessoas. Então, a gente pode muito explorar, né? E é um convite que eu estou fazendo para a gente discutir mesmo ao olhar de desenvolvimento de pessoas. Então, a primeira palestra foi sempre focado e o grande foco, né, o grande foco do meu trabalho é focar no desenvolvimento das lideranças e da cultura organizacional para a gestão de ativos, porque eu acredito que esse é o fator crítico de sucesso para atingir resultados sustentáveis na gestão de ativos, né? Então, nós falamos do despertar da consciência e do chamado para ação, vimos os estágios de maturidade cultural e nós identificamos que a maioria das organizações ativo-intensivas, né, elas estão, em média, no estágio 2. É claro que nós falamos também que todas as empresas têm áreas que estão no estágio de evolutivo 3 ou 4, mas do ponto de vista sistêmico, a maioria da organização se encontra no estágio 2, ou seja, o estágio comando-controle, um estágio onde aborda-se por processo, mas trabalha-se por departamento, onde a integração ela tem uma lacuna e uma oportunidade muito grande. E a gente viu que o convite da nova abordagem de gestão de ativos é a gente ter uma evolução para o estágio 3, que é um estágio mais integrativo, mais associativo, né, do ponto de vista antroposófico, onde as relações e os processos eles conversam mais, os departamentos já têm as suas barreiras bem menores, e a gente entende a gestão através de processos, não através de departamentos. Então, esse é o caminho, né? Até num caminho de um fluxo completo. Então, falamos muito sobre isso. Na palestra 3, nós falamos sobre as competências. Que competências que são essas do líder para a gestão de ativos, né? E é mais do que os títulos das competências, sempre repito isso, é a descrição, e a descrição que faça sentido para o ambiente da organização da qual vocês atuam, mas ali a gente tem um arcabouço de comportamentos desejáveis, né? Nem todos devem ser incorporados ao mesmo tempo, mas alguns que alavancam a gestão de ativos têm que ser explicitados e tratados dentro da nossa visão. Aí falamos de usar essas competências para o processo de mudança, para o processo de implantação, que foi a palestra 4. Aí falamos que em todo o processo tem barreiras e como evoluir nessas barreiras. E, por fim, falamos do processo de conquista, de aprendizados, como gera aprendizado ao longo de todo o processo e como a gente já prepara o ritual da organização para a evolução. Essas palestras estão gravadas no YouTube, em Tico Monteiro Trilhando Sucesso. Muito bem. E aí, sempre a visão dessa nova abordagem de gestão de ativos, agora vai o alinhamento, é sempre para buscar responder a 2 grandes perguntas estratégicas. Os ativos
que nós usamos, o nosso portfólio de ativos, nós estamos conseguindo extrair o maior valor deles? E aí você tem a segunda pergunta, demonstre-me, pergunta o CEO ou o conselho de administração da empresa de vocês. Se estamos extraindo e demonstra-me, essa é a principal resposta que a gestão de ativos pode dar a qualquer parte interessada. Então, clientes, órgãos legisladores, sociedade, meio ambiente, colaboradores, fornecedores, a qualquer momento. Extrair o maior valor é buscar as necessidades e expectativas deles, traduzir em requisitos, acompanhar a vida do ativo ao longo do ciclo de vida e mostrar, através do dia a dia, do conjunto de informações, se estamos extraindo ou não, se estamos ótimos, se não estamos, o que estamos fazendo para conseguir. Isso de uma forma sistêmica, fácil, integrada, sem ter que parar para ficar fazendo apresentações o tempo todo. Então, se a gente não tem essas respostas que eu acabei de dar, nós temos uma grande oportunidade de melhoria, porque com essas respostas fluídas, vem melhores resultados. Não tem dúvida nenhuma. Então, o que é a gestão de ativos? Essa acho que é a primeira vez que eu coloco a definição conforme a ISO 55.000, são atividades coordenadas de uma organização para obter valor a partir dos ativos. Veja que não fala de ativos físicos. Então, a ISO 55.000, ela poderia ser usada, pode ser usada por qualquer organização que defina qual que é o principal ativo para essa organização e use os requisitos da 55.000 para obter valor a partir desse ativo. Entretanto, a história da gestão de ativos, ela começa com a gestão de ativos físicos e é por isso que 99,99% das organizações estão usando a norma 55.000 focado nos ativos físicos como grande objeto de valor aí, né? Isso começou no mundo inteiro, muito por conta de um mundo interligado, onde os impactos de falhas geraram falhas catastróficas, impactando em perdas de vidas, impactando em impactos ambientais significativos desde os anos 2000. E isso representa uma perda de valor dessas organizações dentro da Bolsa de Valores. Então, tudo isso discutido fez com que o mundo começasse a estruturar um processo, práticas de gestão mais evolutivas do que estavam naquele momento. Então, a gestão de ativos ela procura cobrir essa lacuna. Por isso que também, você implementando a gestão de ativos, você também consegue minimizar os riscos do seu processo de gestão. É uma grande norma de gestão de riscos também. Aqui no Brasil, a Abraman enxergou esse movimento das diversas Abramans no mundo e sentou junto com a ABNT e construiu um comitê de gestão de ativos para que a gente pegasse o movimento que estava sendo construído, que já estava no final, no draft 2 para o draft 3 da norma, e a gente pudesse estar para a passo com eles. A Marisa, que secretaria, que é a segunda pessoa do comitê, está presente aqui nessa nossa palestra. Obrigado, Marisa, por sua presença. E ela, junto com a Lafraia, operacionalizam, inclusive até hoje, nesses 6 anos, todo o processo. Então, aqui está uma foto. Isso aqui é claro que tudo é sem fins lucrativos, as organizações cedem seus profissionais para o bem da sociedade, né? Publicação de norma é assim. Então, nós nos reunimos, né? Eu fiz e faço parte desse comitê, e a gente desenvolveu a 55.000 e 1, 2 e 3. Hoje, nós já temos essas normas publicadas, inclusive algumas estão na revisão, e criaram-se subcomitês, né, para tratar especificamente de temas dentro da esfera de atuação. Então, tem aí certificação de empresas, grupo benchmarking, setor elétrico,
e assim várias outras normas, até já cresceu isso aqui, e tem a certificação de pessoas, do qual eu coordeno, e esse grupo ele está parado por falta de pessoas querendo trabalhar nesse processo, porque muito se enxerga a importância das pessoas, mas efetivamente poucas pessoas ainda atuam. Então é um espaço que, para desenvolvimento humano, já convido de antemão a gente ocupar esse espaço e começar a pegar práticas de como a área de desenvolvimento humano está agregando valor na gestão de ativos e trazer para esse grupo aqui, ou até começar a criar critérios de como a parte de desenvolvimento de pessoas pode contribuir aqui dentro. Está aberto para a gente criar. E toda a repercussão que tem aqui dentro é uma repercussão nacional e internacional. Portanto, do ponto de vista de visibilidade organizacional e visibilidade pessoal, é uma grande oportunidade. E existe o cenário de gestão de ativos, porque todas as organizações de gestão de ativos estão penduradas dentro de um mesmo local chamado Global Forum. Então, o Global Forum é um grande comitê que as várias Abramãs do mundo inteiro estão ali dentro, e esse tema gestão de ativos é estruturado em termos de diretrizes, né? Então, hoje nós temos também 39 disciplinas do Global Forum, a qual uma pessoa que trabalha com gestão de ativos, ela pode adquirir as competências para cada vez mais ter competência para desenvolver o processo. Dentro do Brasil, isso foi traduzido no MBA, já tiveram algumas poucas turmas abertas e algumas turmas dentro de organizações. Eu sou professor do MBA na cadeira Liderança de Gestão de Ativos, Cultura e Gerenciamento das Competências. Então, como eu disse para vocês, a gestão de ativos físicos é o grande foco de agregação de valor que está sendo trabalhado. Mas essa figura mostra que a gestão de ativos físicos é centro, mas ela se relaciona de uma forma muito integrada com outros tipos de ativos. Então, os ativos humanos são aqueles ativos que, quanto mais competente, mais trabalhando, integrado, eles afetam positivamente os ativos físicos e vice-versa. Os ativos de informação é a mesma coisa, quanto mais informação fidedigna, fluida, fácil, mais eu tenho informações rápidas para tomada de decisão e vice-versa. Quanto melhor a minha gestão de ativos, mais afeta a marca, transparência, visibilidade perante os órgãos reguladores, caso seja uma empresa regulada, etc. E quanto melhor eu administro os ativos financeiros, mais eu tenho recursos para investir no tempo certo, na hora certa, e quanto melhor esses ativos estão sendo gerenciados, mais eles me rendem retorno financeiro. Então, os ativos físicos, eles influenciam e têm influências de diversos ativos. Esses são os 4 principais grupos de ativos que afetam os ativos físicos e são afetados por eles. E essa gestão de ativos tem 4 grandes fundamentos. Ela precisa gerar valor. Então, ativos existem para fornecer valor para a organização e para as partes interessadas. O que é valor? Você tem que perguntar para cada uma delas e transformar em requisito. Então, alinhamento. A gestão de ativos busca o alinhar objetivos organizacionais com decisões técnicas e financeiras e planos e atividades lá no chão de fábrica. Então, ele tem que fazer esse link direto e não pode parar na média chefia, como muitas vezes para. Então, esse é um princípio, é um fundamento. Liderança. Liderança aqui não é um cargo, mas sim uma função dos diversos níveis, que entende-se que o comprometimento de todos os níveis gerenciais e a cultura do local de trabalho são fatores determinantes para a obtenção de valor. Então, se a cultura é uma cultura reativa, o valor é um valor reativo, é um valor de sempre ficar apagando incêndio.
Se a cultura é uma cultura proativa, integrativa, o valor gerado tem de ser um valor melhor para a organização. E garantia, porque todas as práticas dentro da gestão de ativos ou dentro dos ativos físicos têm que garantir que os ativos cumprirão a sua função de desempenho com custos melhores possíveis, com riscos controlados. Então, aí já começa a ter uma linha muito forte com a garantir a confiabilidade do ativo ao longo do seu ciclo de vida, né? Então, esses são os 4 fundamentos que norteiam a gestão de ativos. Então, aí vocês começam a enxergar aonde que o desenvolvimento humano ele pode contribuir mais ou menos com isso daí, né? A visão é uma visão de agregação de valor, como eu disse. Essa agregação de valor tem que estar sempre com esse construto sistêmico mental, né? Então, é aquela ideia do pedreiro que está assentando o tijolo, ele lá na operação, ele não pode, a visão dele não deve ser assentamento de tijolo, deve ser a construção de casa para uma família morar. Então, ele sempre tem que fazer atividade no local de trabalho, mas com a visão do todo. Essa é um dos grandes objetivos, porque quanto mais a pessoa no local do trabalho tem a visão do todo, mais ela tem senso de dono, comprometimento e responsabilidade. Então, sempre parte do que a organização precisa. Com a seguinte pergunta: se a organização precisa disso, como extrair maior valor dos nossos ativos? Aí vem tendo um sistema de gestão ótimo e sustentável e extraindo excelência operacional no ciclo de vida. O ciclo de vida do ativo é desde o momento que eu adquiro o ativo e todas as ferramentas para adquirir, e todos os problemas de adquirir o ativo no tempo certo, na hora certa, com a tecnologia devida, até entregar para a operação, e com todos os problemas que tem da entrega e das pendências dessa entrega, até a operação e manutenção, e todos os problemas que tem de operar e manter e comprar componentes e peças no menor preço ou no menor custo, e as falhas como são tratadas, e os fornecedores aí. Então, toda essa complexidade, problema para mim aqui não é coisa ruim, é problema no sentido da gente resolver, até acompanhar a vida do ativo no momento exato de eu renovar ou descartar, porque se eu continuar usando ele, o custo do uso está sendo maior do que o investimento na troca e eu estou perdendo dinheiro. Então, essa é a parte tecnicista da gestão de ativos, que eu tenho que extrair informações e dados para extrair o maior valor possível para mostrar a agregação de valor na organização. Por isso que tem que sair daqueles triangulinhos que parecem departamentos, feudos, para ir para algo integrado. Então, a integração ela é algo fundamental para se extrair valor e é um dos elementos que o desenvolvimento de pessoas pode muito ajudar. Essa é uma visão, uma estrutura que mostra como se constrói isso, que traz os objetivos, cria uma estratégia de gestão de ativos, cria planos, implementa-se dentro do portfólio, dentro dos processos, e mede disponibilidade, risco e custo, e mede a satisfação das partes interessadas. Tem todo um ciclo de aprendizagem e tem todo um processo de governança que tem que ser desenvolvido para garantir que isso funcione. Isso é uma visão tecnicista. Então, por que a gestão de ativos? Porque com esse processo bem estruturado, você pode fazer melhor com menos, controlando os riscos. São sempre 3 grandes entregas, né? Produtividade, fazer melhor com menos, que é disponibilidade e custo, com riscos, identificando os riscos em todo o ciclo de vida, atendendo às necessidades e expectativas das partes interessadas, isso que é valor. O cenário atual é um cenário da maioria das empresas de baixa produtividade e muito esforço. Se eu fosse produtividade aí, porque a gente enxerga que grande parcela de improdutividade se encontra
entre as áreas do processo do ciclo de vida. Então, os papéis e responsabilidades, eles não estão bem definidos e não assumem tanta responsabilidade. Então, aí tem muita bola dividida que, por conta de forma como é medido o desempenho das áreas, de forma como é medido o desempenho das pessoas, não há uma integração como se deveria. Já dei muitos exemplos, né? Um exemplo que eu sempre dou é quando a área de patrimônio, por exemplo, mostra que eles têm lá os ativos físicos cadastrados lá no SAP deles, e quando vai ver na operação, muitos dos ativos da operação não estão cadastrados no patrimônio. Muitos dos problemas disso é porque a manutenção e operação comprou por OPEX em vez de comprar por CAPEX. Isso é um problema, mas o outro problema é que, como operação e manutenção não é medido pelo desempenho do patrimônio, e o patrimônio ele tem retenção de PIS, COFINS, que dá um outro ganho financeiro para a empresa, a área técnica de manutenção e operação não enxerga isso, não tem consciência disso. E, portanto, o processo ele poderia ser muito bem feito dentro do SAP até chegar nas telas que patrimônio capturasse informação e parasse esse processo. Eu dei vários exemplos desses, só estou mostrando que a ausência de integração e alinhamento e consciência das diversas áreas, a gente perde-se oportunidade de ganhar muito resultado dentro disso daí. Então, a ausência de integração e alinhamento, redefinição de papéis e responsabilidades, a visão de todos do propósito, da causa não é bem feita, e a liderança transformadora e cultura proativa não são bem desenvolvidas. Isso são, na minha visão, que é uma visão, de novo, de construção, de conversa junto e de experiência nesses anos todos, né? É onde eu enxergo esses 4 pontos, os grandes principais pontos, que se a gente trabalhar as causas desses pontos, a gente começa a alavancar bem a gestão de ativos. Além da parte tecnicista, né, que muitas vezes precisa mesmo, né, como informações e dados, esse tipo de coisa, né? Mas se você for buscar a causa de que não tem informações bem definidas, dados bem feitos, sempre vai cair nesses 4 bullets aí, ou um dos 4. Então, com esse cenário, ainda nós temos desafios atuais. Nós trabalhamos num grande ambiente de alta volatilidade, muita incerteza, muita complexidade, muita ambiguidade e também necessidades e expectativas dos diversos atores sempre mutantes. E tudo isso impacta nas lideranças e suas equipes. Cada vez mais as pessoas trabalhando sobrecarregadas, cada vez mais sendo exigidas novas entregas, e essas pessoas não conseguem eliminar atividades que não agregam mais valor e começam a incorporar novas atividades. Então, tudo isso são efeitos de uma série de problemas que nós temos que resolver, não tem jeito, porque senão a forma como a gente atua hoje, ela passa a ser cada vez mais insustentável, e esse é um dos motivos para que excelentes marcas, excelentes empresas tenham algumas catástrofes que não são explicáveis para esse tipo de empresa, né? Mas nós temos excelentes oportunidades justamente por conta desse cenário. Essas oportunidades são evoluir para uma cultura proativa e associativa, porque quando a gente começa as pessoas a conversarem mais, a se empoderarem dos problemas e a tomar decisões com base em fatos e dados e com base no diálogo, você consegue eliminar um monte de atividades que hoje não agregam valor e consegue colocar atividades que agregam e fazer de forma diferente. E já falei também de integrações de processos, áreas e principalmente relacionamentos.
compartilhar informações confiáveis em tempo real, criar ao invés de reagir a problemas e agregar mais valor através dos ativos. Então, a gente tem grandes oportunidades, aumentar a produtividade operacional, reduzindo as perdas, foco nas perdas entre processos, reduzir os passivos ambientais e de clientes. É ali que você busca muito dinheiro envolvido, muita oportunidade financeira envolvida na gestão de ativos, redução de riscos conhecidos e controlados, capturar a máxima tarifa de remuneração regulatória para quem está no ambiente regulado, colaboradores satisfeitos, fornecedores integrados, confiáveis e produtivos e imagem altamente valorizada. Então, tem todas essas oportunidades que deveria a gestão de ativos, o time que está implementando, buscar objetivos e metas, quantificá-las e persegui-las. Isso faz com que a alta direção dê total atenção à gestão de ativos, né? Então, sair daquela baixa produtividade com muito esforço para a alta produtividade com resultados sustentáveis, com menos esforço. Processo do ciclo de vida e ativos com alta confiabilidade operacional e de informações, integração de processos alinhados a demandas sociais, papéis claros e de alto comprometimento de todos com satisfação das partes interessadas, liderança por visão e propósito e uma cultura proativa. É nisso que nós precisamos caminhar, não tem jeito, né? Se não mudar isso e só implementar os processos, sem mudar isso, vai continuar muito comando-controle, os resultados serão conseguidos num primeiro momento, mas assim que cessar comando e controle, os resultados voltam. Eu repito isso como um mantra, porque eu espero que quem está à frente trabalhe mudança comportamental, mudança cultural. Aí vem sempre a provocação que eu faço, viu, pessoal de desenvolvimento humano. Vamos implementar? 99% das empresas focam na gestão. Mas quem é que faz acontecer? São as pessoas. Se são as pessoas, naquele desenho lá que está nas principais requisitos, aqui a gente já muda colocando os ativos humanos como o centro dos ativos físicos, né? São as pessoas que tomam a decisão, são as pessoas que fazem manutenção, são as pessoas que compram o melhor ou pior treinamento, que compram o melhor ou pior equipamento, são as pessoas que planejam, são as pessoas por trás dos processos, né? E quem implementa essa evolução cultural? Quem que cria o ambiente para essas pessoas evoluírem? A liderança. Então, é assim que eu provoco o time de implantação, buscando focar na liderança, no processo de mudança. E como liderar um processo de mudança cultural? Então, aí que vem criar um construto de liderança que cria um ambiente tanto físico quanto virtual, quanto um ambiente intangível quanto tangível, que esse ambiente molda os comportamentos desejáveis. Então, eu tenho que entender quais são os comportamentos desejáveis e esses comportamentos desejáveis que mudam os processos, que inovam os processos, que definem resultados sustentáveis. Então, a gente usa esse construto e a gente usa uma abordagem de mais cultura em gestão de ativos. Eu venho buscando essa abordagem dentro do comitê, né, por muito tempo, né? E a gente trabalha, ou deve trabalhar, essa é a proposta, né, trabalhar pilares para a construção de uma excelência de processos de gestão de ativos, que é uma liderança com comportamento visível, presente, junto, mudando seus comportamentos nos diversos níveis, né? Aprendizagem em equipe, muita gestão e coaching de equipes e coaches individuais para mudança de comportamento, focar nos poucos comportamentos críticos que fazem a alavancagem do ambiente e trabalhar o processo de engajamento, que aí as práticas de gestão, que é essa que está em cinza aqui, vem forte e os resultados vêm. Então, o foco são nesses pilares. E aí eu
gosto de falar que, dentre as diversas empresas que trabalham pequenos processos, a Sabesp Metropolitana Oeste é aquela empresa hoje no Brasil que está focando exatamente o construto da gestão de ativos com esse olhar. Então, eu acho sempre importante trazer para quem está aqui que existe um case que se iniciou há 3, 4 meses, que está nesse olhar. Eu acho que é muito interessante quem está buscando exemplos dessa abordagem começar a questionar. Tem várias pessoas da Sabesp aqui, não por acaso, a buscar essas fontes de benchmarking aqui. Então, dentro dessa visão do sistema de gestão de ativos, aqui agora já a nossa contribuição. Daquela mesma caminho, a gente colocou um quinto base, quer dizer, que é a base que, para a excelência do ciclo de vida, eu preciso ter uma cultura de excelência holística. Pessoas com competência, com ambiente e com tecnologia, usando tecnologia necessária dentro da cultura atual para alavancar. A gestão de ativos como valor agregado é trabalhar essas quatro camadas, mas sempre focando de baixo para cima. E aí, além das competências técnicas, das habilidades técnicas, para que a gente faça acontecer na gestão de ativos, eu preciso ter as competências comportamentais. Não tem jeito. E a gente sabe que a maioria das empresas ativo-intensivas, todas as suas lideranças, né, ou 90% das suas lideranças, foram galgadas através da tecnicidade. Isso não é bom nem ruim, isso é fato. E as competências comportamentais, elas estão no segundo plano. Então, a gente precisa trazer as competências comportamentais para o primeiro plano, no processo de dia a dia deles, e não trabalhar as competências comportamentais na sala e deixar para ele implementar, porque a gente sabe muito bem que mudança de comportamento não se faz assim, né? Mudança de comportamento, você precisa ter um personal trainer junto, muitas vezes, né? Você precisa criar ambientes para as pessoas criarem um músculo de mudança, né? Então, aprendizagem em equipe, você tem que ter vários eventos, vários rituais que as pessoas possam sentir vontade de mudar e ousar mudar, né? Então, é todo um construto que a gente enxerga que a área de desenvolvimento humano ela deve cuidar não só dar capacitação, mas dar a continuidade, ter uma cauda longa pós-capacitação até aquele comportamento virar processo diferenciado que vira resultado. Então, esse é uma provocação que eu gostaria que o pensamento de vocês tivesse. E aí, juntando, né, as duas coisas, né? Se eu tenho os resultados atuais e vou para os resultados desejáveis, eu tenho todo um construto processual de gestão de ativos, mas por trás disso, fundamental, eu tenho todo um trabalho de aquisição de novas competências dentro de um processo de gestão da mudança que faz com que esse processo que é mais visto hoje, ele tenha sustentabilidade. Senão ele não se sustenta. Repito isso o tempo todo. E quanto de oportunidade tem na mesa? Tem muita oportunidade. Quem está levantando, quem está fazendo o diagnóstico, e esse diagnóstico está sendo bem feito e está buscando informações quantitativas, vocês vão ver que tem muita oportunidade com essa nova abordagem. Por exemplo, ouso a dizer que em termos de perdas dentro dessas cadeias, como essa que eu citei aí de tributos, e tem várias outras, tem na ordem de 10% do faturamento líquido da empresa de vocês. É muita grana. E eu estou sendo bonzinho de chutar 10%, tá? Aumento de disponibilidade em torno de 20% da atual. Aí se você já usar outras práticas que não sejam as práticas atuais.
riscos controlados, redução de passivos. Imagina quanto vocês não aprovisionam lá no financeiro de passivos, e quando vocês vão olhar esses passivos, muitos têm a ver com a gestão de ativos. É o convite que eu faço para vocês, para quem ainda não viu isso. Maior facilidade na captação e retenção de talentos. Sim, isso aí é óbvio, porque empresas que estão trabalhando processos integrativos têm ambientes mais gostosos de se trabalhar, né? Mais produtivos. E isso vai impactar, e tem que ter essa medição, no aumento de rentabilidade, melhoria da imagem perante cliente e sociedade e redução no prêmio do seguro. E o foco é sempre refletir sobre desafios de forma integrada, coisa que eu não vejo em rituais dentro dessas empresas. Poucas são as áreas dentro dessas empresas que têm rituais de reflexão de aprendizagem. Fica aí uma reflexão de oportunidade. Desenvolver a construção do conhecimento coletivo. Então, as reuniões atuais, elas são reuniões de cobrança, reuniões de desempenho, reuniões onde que só um fala, dois falam e poucos sabem ter ferramentas de trazer o compartilhamento do conhecimento do processo coletivo para a construção. Não que não tenha que ter reuniões de resultados, sim, mas tem que ter esses construtos, esses ambientes. Isso não existe. Está aí uma outra deixa. Quando eu digo não existe de forma sistêmica, porque sempre quando eu vou nas organizações, um ou outro líder faz isso, e não é à toa que um ou outro líder tem resultado. Estruturar e implementar planos factíveis, né? Aí já é algo mais fácil, mas quanto mais esse compartilhamento se constrói, os planos ficam cada vez mais fáceis, tangíveis e acreditáveis, né? Porque de novo, quantos e quantos planos não está na revisão J, H, I, K, e faz revisão de plano, e os planos não se implementam. Justamente porque falta esse comprometimento. E esse comprometimento não existe porque é uma ou duas pessoas que fazem o plano para fazer com que 20, 30 pessoas executem. Aqui eu procuro fechar tudo isso mostrando uma mandala focada em gestão de ativos que eu ouso dizer que é um símbolo de toda a minha aprendizagem ao longo desse tempo. E claro que eu trago uma visão particular de gestão de ativos, mas eu poderia fazer isso para qualquer processo organizacional, para qualquer visão organizacional. Mas eu vou dar o recorte de gestão de ativos. Então, aqui mostra o seguinte, né? Que eu tenho sempre um objetivo, uma visão, uma meta, que é essa criação de futuros almejados. O que eu quero lá na frente, para a minha organização, para o meu processo? E do lado esquerdo, eu tenho o resultado daquilo que eu quero. Então, o resultado maior, mais altruísta, quanto mais altruísta eu sou, mais as coisas vão acontecer de uma forma mais forte, mais as pessoas vão estar cooperando. Então, eu tenho lá no final prosperidade e evolução social. Algo bem altruísta realmente, né? Isso é lá para o nível de maturidade 4, quando as organizações estão pensando em demandas sociais latentes. Água, energia, responsabilidade social, quando os líderes eles lideram processos dessa natureza e as empresas elas vêm para fazer isso acontecer, né? Então, quando eu começo a fazer isso, eu tenho um campo de estratégias e planos. Então, eu tenho que construir as minhas estratégias, os meus planos, sempre com esse construto mental. Qual que é a entrega de valor pretendida para as partes interessadas? Defino as entregas. Que resultado de portfólio de ativos eu preciso? Então, por exemplo, se as partes interessadas querem produtos e serviços de alta qualidade, maior rentabilidade operacional, operação confiável, transparente, impactos ambientais, sociais e de mercados insignificantes, ou seja, não tenha problemas. Então,
significa que eu tenho que ter alta disponibilidade no meu portfólio de ativos, baixo custos e despesas no ciclo de vida, riscos controlados e quantificados. Eu estou sendo genérico aqui, né? Para cada organização, isso é de cada organização. Aí, se eu quero esses resultados, então eu tenho que ter excelência operacional no ciclo de vida e valorização e desenvolvimento de pessoas. Então, se eu tenho que ter excelência operacional, por exemplo, investimentos com maior retorno no ciclo de vida no momento certo, operação e manutenção excelente, desativação no momento certo de substituição, sistemas e processos integrados com informações confiáveis, gerando valor para a tomada de decisões. Quem faz isso? Pessoas. Então, eu tenho que ter uma cultura de excelência em gestão de ativos. Eu tenho que criar ambientes superiores para que as pessoas possam ser elas e criar confiança e falar dos problemas e resolver problemas naqueles ambientes e compartilhar conhecimento. Eu preciso ter comportamentos e competências essenciais, tanto técnicas quanto comportamentais, e eu preciso de reconhecimento e valorização das equipes. São nesses amarelos que eu enxergo, e não só eu, todos que lideram o processo de gestão de ativos, enxergam e têm carências de como primeiro, fazer esses processos acontecerem amarelos e como conectar os processos amarelos nos outros processos de cima, que, na verdade, né, processo aqui são só esses de excelência, resultados, os outros dois de cima são de resultados, né? Então, isso aqui é o lado da estrutura e plano. Agora, eu vou implementar através de liderança por visão e propósito. Liderança por visão e propósito é o tempo todo as lideranças de todos os níveis estarem criando ambientes, criando espaços para que as pessoas façam esses vermelhos aqui acontecerem de forma inovadora, da maior forma possível, né? E aí eu começo a deixar de ter um pouco de monitoria e controle e começo a trabalhar por comprometimento e responsabilidade. Ou seja, eu posso virar as costas que as coisas começam a acontecer sem o meu controle. E isso tudo é um ciclo evolutivo aonde eu tenho esse ciclo fazendo acontecer, e esse processo é um processo de evolução que a gente chama tecnicamente de gestão da mudança, que é um processo que você pode controlar esse processo, né? Você pode, de alguma forma, ter as variáveis desse processo, ou algumas delas, sob controle. São 3 grandes mudanças fundamentais, né? Pensar e agir, como nos relacionamos e como nos comprometemos com as nossas tarefas. E aqui é uma estrutura total, onde eu mostro os resultados atuais, os resultados que queremos, toda a espinha dorsal de gestão de ativos, mas o foco é trabalhar essas 5 disciplinas dentro desse processo construtivo de liderança, adquirir competências que promovem ambientes, que engajam pessoas, que mudam comportamentos, que inovam processos, que geram valores sustentáveis, que é o trabalho mais cultura, mais liderança em gestão de ativos. Aí é com esse olhar que eu gostaria da gente olhar para as respostas de vocês. Então aqui, né, responderam no grupo capacitação da força de trabalho. Aí eu provoco, mas que capacitação é essa, né? É uma capacitação da forma tradicional ou uma capacitação para uma tarefa com maior qualidade? Como que a gente tem que trabalhar isso? Então, essa é uma provocação. Eu vou abrir aqui um espaço no tempo que nos resta.
propiciando treinamento com foco em gestão de ativos, com treinamentos específicos, né? Mas cuidado com a palavra treinamento. Treinar e esperar que tenha resultados, esse gap precisa ser eliminado. Aqui, ó, juntamente com os gestores, aqui já começa a ter um link, desenvolvimento de qualificações e competências necessárias para a implantação de todos os processos da gestão de ativos. Então, aqui já é um convite a trabalhar junto. Olha essa resposta: mecanismos e processos para a manutenção dos conhecimentos críticos das habilidades relacionadas ao negócio. Então, a gente percebe que tem, dentro dessas mudanças, desse mundo VUCA atual, muitas pessoas que têm alta competência técnica, autoconhecimento, estão saindo das organizações sem que a organização esteja preparada para a retenção de conhecimento. Então, é preciso trabalhar isso, né? Aqui, auxiliar na mudança de cultura, propondo a reflexão sobre engajamento. É disso que aí nós estamos falando, desse criar esses ambientes que levem as pessoas ao engajamento, mas o que interessa para eles é como fazer isso, né, que é o que a gente trabalha e que é a reflexão que eu quero ter com a área de desenvolvimento humano. A gente discutir, ter uma grande reflexão, e gostaria de levar essa reflexão lá para o comitê, se vocês estiverem dispostos a isso. Criação de soluções e experiências através da maior coesão de objetivos, pessoas, times e propósitos. Aí, ó. Conscientização e alinhamento, desenvolver e aprimorar a visão sistêmica, reconhecimento. Esse é um processo fundamental. Aqui eu coloquei isso aqui, ó, entre parênteses, sugerir e facilitar a implementação de sistemas de reconhecimento, né? Entendo que muitas vezes a cultura, as diretrizes da organização, elas são mais fechadas para tipo de reconhecimento, mas se a gente perguntar para as pessoas, para as equipes, se a gente trabalhar junto com o assistente social e entender quais são as carências dessas pessoas, os reconhecimentos, eles podem ser muito simples e significativos, e isso vai afetar significativamente os planos de gestão de ativos que o pessoal está fazendo. Então, integrar isso, eu acho que tem grande valor. Estou dando flashes, tá, pessoal? Estou dando flashes. Aí, aqui, eu percebi que tiveram respostas que as pessoas trouxeram para as próprias áreas, né? Gastando energia naquilo que agrega valor para o negócio no momento certo. Então, talvez aqui tenha algumas áreas de algumas empresas que não estão canalizando energia para o negócio certo. Aqui colocaram até em caixa alta, estando mais próximo das necessidades dos colaboradores. Então, acho que vale a reflexão disso. Conhecendo mais os procedimentos e desafios da área, tem que estar presente na evolução da cultura que deseja ser implementada, padronização, referências, etc. E aqui aquelas duas respostas que foram assim mais longas, né? Não sei se melhores ou piores, não vou julgar valor, mas tiveram uma abordagem aqui, né? Então, de várias maneiras em 3 frentes. Trabalhar as lideranças, o foco de trabalho direto e fornecedores, sugestões para essas 3 frentes. Potencializar talentos, colocando pessoa na atividade que tenha mais afinidade. Exercitar o mapeamento de líderes com habilidades tácitas de engajar pessoas para criar treinamentos assertivos. Então, pegar o próprio know-how interno de líderes que já têm esses soft skills para que eles ajudem a criar capacitações mais efetivas para aqueles líderes que não tenham habilidades soft skills. Criação de estratégia para atuar em parceria com o RH das empresas terceiras. Olha que coisa difícil, porém totalmente interessante, porque tem empresas que 50% do quadro operacional está na mão de terceiros e tem que começar esse processo de desenvolvimento, não só de cobrança e fiscalização, não funciona. Promover em conjunto com a área de comunicação atividades que levem a força de trabalho a se encantar e vestir a camisa da gestão de ativos, né? E por trás da camisa de gestão de ativos é a camisa do resultado operacional
do comprometimento, né? E aí vem uma outra pergunta, me desculpem aí tá andando 3 minutos do tempo, mas ela, na verdade, é fundamental para a gestão de ativos, a área de desenvolvimento de pessoas. A maior parte de falhas, erros na gestão de ativos está relacionada à parte comportamental das pessoas. Então, isso é um gestor colocando a visão dele. Os gestores técnicos são pouco habilitados para verificar essas exposições. A área de pessoas pode entrar como base para a gestão de ativos, considerando a avaliação e desenvolvimento das pessoas, de forma a garantir que as estratégias sejam absorvidas por todos os colaboradores. A palavra forte aqui é garantir. Está aqui, ó. Se vocês quiserem fazer parte do nosso comitê de desenvolvimento de pessoas, está aberto, tá? Está aberto, temos uma grande oportunidade. Monteiro? O Luciano, ele levantou a mão primeiro, Eric. Luciano, por favor. Bom, obrigado novamente, muito legal aí a palestra. E quando a gente está falando de gestão de ativo, a gente pode ser o gestor de ativo, mas representando o property, onde você tem uma equipe, uma estrutura muito mais verticalizada, até mão de obra própria, né? Os principais pontos. E do ponto de vista, quando você faz gestão de ativo, mas está você é uma empresa terceira. Sim. Qual você acha quais as diferenças ou os principais desafios dessa forma de gestão? Muitas vezes, a empresa terceira, ela diz para os funcionários que o funcionário tem muita cultura do cliente e não pode pegar a cultura do cliente, tem que ter a cultura deles, né? Então, eu queria um pouco da sua opinião sobre isso. O que você acha? O Luciano, ele trabalha com processos prediais, né? E sempre trabalhou na relação cliente-fornecedor, sendo, a maioria das vezes, sendo o fornecedor dentro do cliente, com estrutura 100, 200 pessoas, ele coordenando essa estrutura predial, só para contextualizar vocês. Toda vez que você trabalha dentro de cliente, o seu desafio é duplo. Você manter uma identidade da sua organização e você se adequar à identidade do cliente. Então, com certeza, é bem mais complexo. Bem mais complexo para trabalhar a cabeça das pessoas, porque se não tomar cuidado, ela vira 100% cliente, perde a sua identidade, né? Ao mesmo tempo, tem ganhos nisso, mas tem grandes problemas, porque se você quiser fazer um job rotation, se você quiser, acaba tendo o apego de tal forma que você não consiga fazer isso, né? Então, você precisa estar muito trazendo o tempo todo. A pessoa precisa criar identidade com o cliente, isso é fato. Ela precisa vestir a camisa do cliente realmente, enxergar as necessidades como se fosse um funcionário, mas, ao mesmo tempo, ela precisa saber que ela tem uma identidade própria. Então, a habilidade dos recursos humanos, a habilidade das lideranças, ela tem que ser muito grande, muito grande realmente. E eu acho que o grande ponto de alavancagem é o responsável pelo fornecedor estar par e passo com o responsável do cliente. Porque só com essa integração, com esse relacionamento top, é que ambos podem discutir isso, né? Porque não existe uma fórmula pronta. Existe uma concessão de um dos lados, existe uma conexão de um dos lados. Então eu diria para você que esse trabalho, como teve uma sugestão, RH com RH, líder com líder, ser transparente das lacunas, criar um plano, um AMP integrado, né? E aí, se o fornecedor tem o know-how, é ele que tem que puxar esse AMP
para deixar menos entregar só o resultado para esse cara, combinar reuniões de desempenho e reuniões de aprendizagem, porque esse cara, se sentar junto lá nas reuniões de aprendizagem com a equipe, ele vai passar necessidades das partes interessadas muito melhor do que o cara aqui, e esse time aqui vai reconhecer a necessidade e vai ter um engajamento muito maior. Então, é trabalhar junto. Então, quando você vira um fiscal, o papel de fiscal ele tem que ser de uma outra pessoa, mas com uma visão de auditor. Porque o papel de fiscal, só cobrando, só verificando, ele muitas vezes ele tem um risco muito grande das pessoas começarem a esconder as deficiências do fiscal. E se quiserem esconder, muitas vezes conseguem. Ou não mostrar as deficiências. Né? Então, tem que tomar esse cuidado é tênue. Tem que saber muito, muito bem o papel de cada um e como trabalhar o papel. Recursos humanos pode ajudar? Muito. Porque é no como. O que eu ouso a dizer que muitos de vocês sabem, mas o como recursos humanos pode trazer gente de fora, experiências de fora, ou ela mesma pode pegar cases dentro da empresa e promover benchmarks internos, né? Por exemplo. Eric. Monteiro, brilhante sua palestra de hoje, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Fico muito entusiasmado com suas palavras. As dúvidas são muitas, né? A gente está tentando implantar um programa de gestão de ativos parecido com a ISO, não buscando certificação, mas buscando, sim, melhoria e otimização de processos. Trabalho, Eric, pessoal, aqui tem muita gente que, de repente, vocês podem também trocar informações, o que você faz, qual que é o seu papel. Acho que é bacana. Uhum. Então, a gente está tentando fazer isso e, assim, tem dúvidas técnicas e dúvidas comportamentais. Então, eu vou para comportamental, porque é o seguinte, quando você cita liderança na gestão de ativos, qual a diferença da liderança para a gestão de ativos para a liderança hierárquica? E também como isso, o RH pode ajudar comportamentalmente para que essas implementações sejam feitas de maneiras menos traumáticas. A liderança hierárquica, ela está inclusa na liderança da gestão de ativos. A liderança hierárquica, ela tem o papel de autoridades naturais. Então, por exemplo, o diretor de operações, cada estrutura tem o seu nome, então eu corro o risco de errar quando eu falo isso, né? Aí você tem uma pessoa que vai representar a gestão de ativos, ou um grupo multifuncional que vai representar a gestão de ativos, então isso é uma liderança. Você tem os gerentes de cada processo, isso é uma liderança formal, mas você também tem dentro, por exemplo, de suprimentos, para não ficar falando de operação e manutenção o tempo todo, dentro de suprimentos ou dentro da área de investimentos ou dentro da área de custos, você tem tanto o gerente, mas você tem aquela pessoa que coordena a área de OPEX, que não é gestor, mas ele é um líder, todo mundo reconhece ele. Falou de custos, fala com aquele cara. Então você traz ele para a equipe. Então você tem lideranças formais e informais. São essas lideranças que tem que ser trabalhado dentro do foco que a gente sugere. Até os encarregados, até o encarregado, supervisor, cada um tem um nome. Aquele que trabalha diretamente com o time, né? Esses aí são, na maioria das empresas, são aqueles que tem que ser mais cuidados, né? E dentro dos nossos preconceitos, né, formados de indústria, como é que eu dissocio a gestão de ativos da manutenção para a gestão de ativos em todos os processos da indústria? Seja processo, seja produção, como é que eu faço isso chegar nessas equipes
tá? Partindo da manutenção, do setor manutenção, né? Bom, vai depender de como a organização está olhando para a gestão de ativos. Então, eu vou falar para o nosso momento aqui um meio que tradicional, mas vai depender. Então, eu vou fazer alguns recortes. Então, eu estou entendendo que nessa empresa X, a área de manutenção enxergou a gestão de ativos e está usando os requisitos de gestão de ativos para manutenção, para fortalecer a manutenção. Bacana, é um caminho. Mas a partir da manutenção, então, ela precisa cuidar para que a manutenção ela não se esgota por si só, ela faz manutenção para alguém, faz manutenção para a operação. A manutenção ela precisa de suprimentos, precisa de almoxarifado. A manutenção ela mantém equipamentos para garantir que aquele investimento ele possa ter o máximo retorno. Então você pode desenhar do olhar manutenção as correlações entre as diversas áreas. Sentar com as equipes, com as pessoas das diversas áreas e mostrar o impacto da ausência ou da ótima manutenção com as diversas áreas. E mostrar aí o conceito de gestão de ativos, aí começar, por exemplo, a trazer esse time multifuncional para uma palestra. Aí sempre acho que uma palestra externa, alguém de fora agrega valor, começar a mostrar para essas pessoas, igual o que você fez, convidou seu RH, convida a sua área de suprimentos, convida a sua área de patrimônio para ouvir esses tipos de palestra, de tal forma que você começa a ter uma massa crítica ali dentro. Essa massa crítica você começa a estabelecer um processo de discussão para enxergar, através dos elementos de gestão de ativos, um diagnóstico que vocês mesmos podem fazer se você não tem uma cultura de contratação externa. Então, vocês podem... Mas sempre é mais difícil, porque você vai tirar as pessoas do dia a dia, para tirar as pessoas do dia a dia você tem a dificuldade. Então, você tem que começar a envolver as áreas e envolver aqueles entusiastas que querem de alguma forma mudança. É um processo de envolvimento. Se você conseguir conectar isso direto, se você tiver a conversa direta com a alta direção. Rosana, como é que cita aí como que o seu número 1 começou a se envolver com a gestão de ativos? Onde você convidou o time para ir, por exemplo? Só para o Eric ver que tem caminhos. Nós também começamos pelo time da manutenção, né? E estão ouvindo? Nós também começamos pelo time da manutenção, foram eles que levaram a gente assim, para conhecer um pouco mais do assunto, embora sobre o aspecto financeiro sempre foi falado, mas nunca assim, nunca tinha sido feita a ponte, né, entre o que é manutenção e o que é operacional, né, operação manutenção com o que é financeiro. Então foi puxado mesmo pela equipe da manutenção. E que empresa que é, Rosana? Fala para o Eric que eu acho que ele não sabe. Nós somos uma unidade de negócio da Sabesp. E aí a gente submeteu ao prêmio, né, a avaliação do Mega, da Brahman, da FQQ. Não é que se submeteu, a gente queria ver o que era. O superintendente perguntou o que é isso, o que pode agregar para a gente, né? Foi quando a gente chamou a equipe de manutenção, falou, o que é isso?
Eles, na verdade, a equipe de manutenção que levou a notícia, né? Ó, a Abramamp está promovendo um movimento assim, será que não seria interessante? E aí o número 1, então, pergunta, o que a gente faz com isso? Mas não sei, vamos ver o que é, né? Quando a gente começa a abrir essa caixa, a gente começa a ver que não é só a manutenção. A manutenção é uma parte, né, do processo, e aí a gente começa a envolver todos, não à toa, tem várias pessoas aqui do RH, né, algumas já saíram, mas a gente começa a envolver todos de uma maneira que a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente está construindo esse caminho, né, Tico, Emerson? A gente está construindo esse caminho de forma a envolver toda a empresa, toda a unidade de negócio, que é uma unidade de negócio, mas é como se fosse uma empresa, né, independente. Então, foi esse o caminho. Oi, Monteiro. Primeiro, gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar participando com esse grupo seleto e ouvindo mais uma vez uma das suas palestras, sempre um aprendizado muito grande. Quero te dar os parabéns aí por mais essa etapa, né? E gostaria de convidar todos que queiram participar da nossa comissão de gestão de ativos. Será um prazer recebê-los. Alguns de vocês já participam, né? Eu vejo algumas fisionomias conhecidas aqui. E quero comentar que a gestão de ativos é realmente uma trilha que, à primeira vista, assim, nos parece desafiadora, mas que ela acaba permeando o nosso DNA, né? Depois que você começa a trabalhar com gestão de ativos, você não vive mais sem ela. E a questão cultural é realmente o pilar mais importante dentro da gestão de ativos, porque a gestão de ativos ela traz uma nova visão. Então, as organizações que estiverem abertas a esse melhoramento da cultura, né? Não diria uma mudança, mas um melhoramento, ela vai ser muito mais flexível para abraçar esse caminho e obter resultados cada vez melhores. E achei muito interessante você envolver as pessoas de RH, porque normalmente nos processos que eu vejo aí nas outras empresas, começa pela manutenção, depois se envolve a parte de engenharia e a parte financeira, mas as pessoas acabam esquecendo do RH. E o RH é fundamental nesse processo, porque é ele que vai gerenciar toda a competência das pessoas que vão estar desenvolvendo esses processos, né? Então, achei assim muito adequada essa sua palestra e esse envolvimento das pessoas de RH, que normalmente acabam entrando nesse processo muito depois, né? Embora elas sejam uma das partes mais importantes nesse processo. Marisa, muito oportunas suas palavras. Tem várias conversas que a gente faz que chega no ponto de recursos humanos e que teria muita continuidade quando tem uma pessoa de recursos humanos ali, por exemplo, reconhecer, né? A gente fala assim, tem uma grande oportunidade de vários resultados. Então, a gente vai, muitas vezes, por conta de uma estratégia, a gente vai pegar um caminho dos ativos críticos e nem todo mundo trabalha com os ativos críticos. Então, você tem um caminho, muitas vezes, da estratégia dos planos, que num primeiro ano, um percentual de pessoas que estarão mais envolvidos. Como que eu posso reconhecer mais essas pessoas em detrimento de não deixar as outras com motivação baixa? Então, tem alguns desafios que, se tiver uma pessoa de RH do nosso lado nessa discussão,
ela vai poder dar continuidade nessa conversa, trazer ideias, trazer até onde a organização pode, até onde não pode. Que aí, Eric, por isso que é construção do conhecimento coletivo. É muito difícil você conseguir inovações de processos dentro só da sua área. A excelência da gestão de ativos é impossível você conseguir isso. Você vai precisar de ideias das outras áreas, de know-how técnico e know-how político para andar e para trazer inovações. Por isso, do grupo multifuncional e da construção do conhecimento coletivo. Quem pode promover esse tipo de ambiente? Quem pode trazer para dentro? O RH. Né? Claro, as outras áreas, todas as áreas podem, dependendo de como que ela está dentro da organização. Mas, do ponto de vista geral, recursos humanos que tem esse papel, vamos chamar assim. E se ele usar desse papel, ele vai contribuir bastante. Esse, né, de reconhecimento. Monteiro, sou Eleni, trabalho na Sabesp, sou da área de recursos humanos. Ótimo. Você chegou a dar algumas palestras, né, para os colegas lá da empresa, eu não pude participar, mas me falaram muito bem, né, da sua palestra. Compartilharam, né, a palestra de hoje, eu me agendei para participar. E eu não acompanho a gestão de ativos, tem um grupo, né, na nossa unidade, e eu sei que é um desafio fazer essa gestão, né? E como você colocou, a área de RH pode ajudar bastante, sim, né, seja por treinamentos, capacitação da liderança, mas eu achei bem bacana a questão aí da certificação, eu não sabia, desconhecia que tinha essa certificação da gestão de ativos, embora assim tenha várias oportunidades do RH ajudar, eu entendo que a certificação é um caminho que aponta todos os aspectos que envolvem a gestão, né? Então é como um checklist. Eu achei bem bacana a experiência da Oeste, que eles partiram de uma área, né, para certificar essa área, para ir implantando essa cultura e melhorando essa gestão de ativos para ir expandindo, né? Então, eu queria agradecer o seu compartilhamento, né, e trazendo aí as ideias e mostrando caminhos para a gente lidar aí com esses desafios, que realmente é um desafio grande fazer a gestão de ativos na empresa. Sem dúvida nenhuma. Antes de eu comentar, o Emerson levantou a mão ali, ó. Tio, boa noite. Parabéns de novo aí, meu amigo. Obrigado, parceiro. Parceirão aí, né? Estamos na jornada junto aí, né? Com o pessoal aí. Compartilhamento, né? Um pouco da experiência que eu trago. Eu venho de uma área de excelência de gestão, trilhando, muito parelho com aquilo que a Sabesp vive, né? Dentro do seu modelo de excelência da fundação. E quando que nós fizemos a avaliação, encontramos a Sabesp um terreno muito fértil para trabalhar com isso. Não são todas as empresas que estão preparadas para enxergar essa oportunidade de trabalhar qualquer uma frente de trabalho, e no caso a gente está falando de gestão de ativos, a começar pela pavimentação e estruturação da infraestrutura cultural, né? Difícil as empresas que hoje conseguem acreditar, né, que a transformação vem, ou a mudança, a melhoria, como a Marisa falou, vem por meio das pessoas que de fato executam, né? Então, essa tomada de decisão, de acreditar, de primeiro pavimentar essa infraestrutura cultural para entender a técnica de forma sistêmica, acho que é um grande passo de procurar não resultados imediatos, terão muitos, mas principalmente que terão resultados de longo prazo e se empoderarão do conceito melhor de toda a estrutura do que uma técnica de gestão de ativos pode proporcionar para uma empresa, né, que tem ativos intensivos, no caso da Sabesp e outras grandes organizações.
Então, é uma grande satisfação estar com o Tico, Carlos, Rosana, Aurélio, o pessoal da MO, o Virgílio está aqui também, muitos, estou vendo a Adriana aqui, Sônia, bastante gente aí dos colegas aí, né? Luciano, João. Esses são parceiros de palestra. São parceiros de palestra também, né, Tico? Né? Mas por acreditar. E outro ponto que eu acho que quebra paradigmas é quanto à área de RH, aquela tradicional área de apoio. Eu não vejo como área de apoio, ela tem que ser protagonista, porque ela que é especialista nas pessoas, ela que é especialista em apoiar a liderança para essa transformação. Feliz a empresa que tem uma liderança que consegue enxergar isso, não sabemos por quê, o número 1, que nem a Rosana falou, conseguiu enxergar por acreditar no seu próprio staff, mas para ele acreditar nisso, ele precisou de um desenvolvimento para poder enxergar. Eu acho que isso foi fruto também do amadurecimento do processo, né, do plano de desenvolvimento da liderança. Porque senão ele não conseguiria enxergar isso também. Então é um conjunto de fatores, né, que dá oportunidade das empresas tomarem essa decisão. Porque o natural, e ainda mais no cotidiano, no mundo, assim, quero resultados imediatos, né? Sim, esse resultado vai dar. O Virgílio está aí, tá com os milhões na ponta do lápis aí. A gente vai medir isso, né, Virgílio? Né? Mas mais importante, essa camada, né, de sustentação por meio do comportamento das pessoas. E o RH é fundamental. Parabéns, Tico, pela iniciativa de fazer esse ciclo de palestras e abordar sobre esse aspecto aí. E vamos que vamos lá no comitê da C251, né, professora Marisa? Vamos lá. Obrigado, Emerson. Acho que sua colocação... Pode falar, Rosana. Não, já que o Emerson falou da comissão, eu já queria aproveitar e falar para a Marisa que a gente vai batalhar por um grupo de trabalho voltado ao saneamento lá na comissão, hein? Boa. A gente já está articulando com as outras empresas aí. Excelente, excelente. Ouviu aí, Marisa? Bem, ouvi sim. Vai ser acho que é algo bem bacana aí, né, dentro do contexto do marco de saneamento aí, a Sabesp puxando isso. Então, ouvi até algumas pessoas de outras empresas de saneamento menores que entraram em contato comigo procurando a comissão justamente para saber se a gente estava discutindo alguma coisa em relação ao novo marco legal, né? E é uma questão muito importante porque vai trazer uma expansão muito forte do setor aí no país nos próximos anos. Então, acho que vale a pena a gente estar discutindo melhor, né? Perfeito. Irene, eu me coloco à disposição, né? Eu vou provocar cada vez mais, vou fazer mais eventos voltados ao RH. E Eleni e todos que estão ouvindo, quanto mais a gente estreitar a ponte e entender como que a área de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, pode contribuir mais e efetivamente quais são as dificuldades que tem, mais a gente pode dar exemplos e ideias para impactar. Lembrando que tudo é novo na gestão de ativos. Então, quando a dificuldade que o Eric traz de como é que eu envolvo as outras áreas, essa é uma dificuldade mundial. Mundial. E quem está conseguindo fazer isso tem que expor. E isso fica em evidência, e evidência também nacional e internacional através dos congressos. E a gente não viu até agora, em todos os congressos, a gente participa de boa parte desses congressos, recursos humanos puxando um case onde ela influenciou ou foi preponderante em algum aspecto que teve um resultado significativo na gestão de ativos. Eu quero dizer para você que, além da contribuição para a gestão de ativos, a contribuição para o negócio,
a exposição da área, a exposição individual, ela é gigante nesse momento. Então, vale a pena debruçar. Tá? Gente, vocês fiquem à vontade. Eu sei que já avançou bastante da hora, até fico grato por conta disso. Mas eu saio daqui quando a última pessoa sair, aí eu desligo. Então, eu tô por conta de vocês. Fiquem tranquilos. Boa noite, gente. Meu nome é Júnia. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu trabalho na Anglo-América. O que o Eric falou, a Rosana falou, a Marisa falou, e o Emerson não vai me deixar falar a verdade sozinha, que a gente participou do treinamento junto com ele. Aconteceu o que vocês estão falando aí conosco também. Nós pegamos a gestão de ativos para manutenção e nos inscrevemos no Prêmio Mega. Quando fomos fazer o treinamento, a parte de capacitação, a gente percebeu que era muito maior. E a partir daí, começamos a envolver a empresa como um todo. Então, assim, o que vocês estão citando de exemplo aí, aconteceu a mesma coisa com a gente, não é, Emerson? Ele que nos treinou, isso foi bem discutido durante o treinamento, foi muito bacana. Então, é uma realidade e a gente já está correndo atrás disso já, de envolver toda a empresa, já tem um mega plano aí, eu não sei se ele está acompanhando, mas, e outra coisa que vocês falaram, a gente precisa se unir, vocês falaram também de uma comissão, né, de gestão de ativos, eu queria entender como que ela funciona, desculpa também que eu cheguei um pouco atrasado, não consegui entrar no horário, para poder estar participando também. Quanto mais informações, literaturas a gente puder compartilhar, melhor. Tá bom? Tá bom. Ô, Júlia, então, já que você tem aí a conexão com o Emerson, pode manter essa conexão. Existe dentro do Comitê 251, né, que ele nasceu para tropicalizar a norma, não é só tradução, né, teve toda uma discussão técnica. Esse grupo continuou depois que as normas foram envolvidas, e aí, à medida da necessidade de focar em questões, por exemplo, nasceu um grupo, um subcomitê dentro do comitê para tratar das questões de gestão de ativos focado em energia. Nasceu um outro subcomitê para tratar de acreditação, gestão hospitalar, para discutir, né? Foi quando a Rosana falou aí de saneamento. E nós temos um subcomitê, justamente porque a bandeira da liderança e cultura sempre eu levantei no comitê, nós temos um subcomitê que está chamando de certificação de pessoas, mas o termo certificação é muito mais amplo do que qualificar pessoas. Seria a certificação de pessoas competentes em gestão de ativos, de tratar todo o arcabouço de competência de pessoas, ambiente de mudança. Então, por isso que eu falo, nesse local aí que pessoas de recursos humanos, que a gente olhar para a gestão de ativos através das pessoas e outras pessoas que não são de recursos humanos, mas que adoram o tema e querem participar, é nesse ambiente que a gente quer construir esse processo de pessoas. Então, sinta-se convidada, eu sou coordenador, e aí a gente troca informações. Quando a gente for fazer a primeira reunião, você é chamada através de todo um processo ABNT e a gente começa discutindo naquele fórum. Tá? É isso. Entendi. Obrigada. Nada. Monteiro, posso dar uma palavrinha sobre a comissão? Sim, claro. Então, pessoal, a nossa comissão, a CE 251, ela é bem diferenciada das outras comissões da BNT, porque nas outras comissões, a participação dos representantes das empresas nem sempre é assim tão ativa, né? Então, tem comissões que funcionam
com 5, 6 pessoas. As nossas reuniões têm uma média de participação de 40, às vezes 60 pessoas. Nós temos mais de 70 empresas que participam da comissão. E, além de toda a discussão dos assuntos pertinentes à parte de normalização, nós trocamos experiências. Nós somos mais do que uma comissão para elaborar normas, né? Nós somos quase que um grupo de amigos que sempre se apoia e troca conhecimento, troca dúvidas, e nós acabamos formando um networking muito forte, né? Nós temos um grupo no WhatsApp, onde nós divulgamos os eventos, as oportunidades, até, às vezes, vagas de trabalho e outras informações referentes à gestão de ativos, a práticas, a apresentações, palestras, webinars, né? Então, é muito bacana participar. Se vocês tiverem oportunidade, atualmente nós estamos com 14 grupos de trabalho, né? O Monteiro coordena o grupo número 4 de certificação de pessoas e, como ele mesmo já falou, ele vai dar um novo foco a esse grupo, né? Esse grupo ele estava em stand-by até pouco tempo atrás, porque o Monteiro estava com outras atividades e agora ele está dando uma atenção especial para esse novo grupo, com um novo foco nessa questão. Então, vale a pena participar. Nós temos os outros grupos, poderemos ter um grupo de saneamento, né? De empresas de saneamento, e a nossa próxima reunião vai ser agora em agosto. Quem tiver interesse, entre em contato com o Monteiro ou comigo mesma, e a gente vai mandar o convite para vocês. O Emerson está aqui, faz parte da comissão também, a Rosana também faz parte da comissão. Então, qualquer um de nós pode compartilhar o convite. A reunião é aberta para toda a sociedade. Tá? Vocês serão muito bem-vindos na comissão e no grupo que é coordenado pelo Monteiro. Monteiro? Ô, Arthur! Eu estava querendo falar, mas acabou já passando muito da hora. A ideia era dar uma provocada naquilo, na hora que você falou dos RH. Eu acabo participando também, além de qualidade, eu acabo fazendo um pouco meio de campo de desenvolvimento humano, junto com o pessoal, né? Junto com a Eleni, né? Com o pessoal do RH da diretoria metropolitana. E aí, com essas novas mudanças, né? Novo marco legal, mercado, né? Com número de desempregados cada vez maior, e olhando a gestão de ativos, a minha provocação é exatamente no sentido que, às vezes, você fala, vou desenvolver pessoas, vou investir, né, bastante, né, nesse desenvolvimento, nesse comportamento todo, nessas mudanças todas. E aí a minha provocação é assim, será que com essa situação de mercado, né, olhando assim de uma forma privada, né, olhando de fora como se fosse uma empresa privada, né, não sairia mais barato eu pegar um profissional já desenvolvido no mercado e contratar do que fazer um investimento em toda a força de trabalho, em função exatamente que a competitividade, a concorrência, né, está obrigando os profissionais, né, que querem se manter ativos, atualizados. E aí, né, aí como empresa, né, olhando em termos de ativo, né, assim como pegar um ativo antigo e fazer a reforma dele, às vezes é mais fácil pegar um ativo novo, com mais tecnologia, com muito mais background, com muito mais capacidade, e substituir. A mesma coisa, as empresas vão começar a olhar com as pessoas. É só uma provocação. Ainda bem, porque essa conversa aí dá mais umas 5 horas.
Nossa, você tocou... É só para ficar na mente, para a gente, talvez, nas próximas palestras, nas suas próximas discussões, talvez o tema seja mais forte. Porque eu sou de uma linha exatamente da gestão de pessoas, né? Investimento, em desenvolver, né? Eu, assim como você, na parte antroposófica, então a gente sabe, né, que uma empresa sem pessoas não existe, né? Uma empresa assim, sem pessoas não tem vida, né? Mas com essa mudança toda, com esses paradigmas todos que estão vindo, as empresas, né, que olham mais para curto prazo, provavelmente nessa, né, e com as tecnologias que estão, né, é o exemplo que eu dei, né? Você tem uma máquina quebrada que você tem que gastar uma fortuna para manutenção, ou você compra uma nova e substitui? Mas só para complementar o dilema, né? Gestão de pessoas, gestão de ativos, né? Quando trocar e quando não trocar? Manter a equipe ou não manter a equipe? Quando que a gente deve treinar? Até quando a gente deve treinar e quando que a gente deve trocar? Esse é o papel que a gente tem que desempenhar o dia todo e esse é o dilema que fica nas nossas cabeças o tempo todo. Você imagina especialistas em gestão de equipamentos e especialistas de gestão de pessoas trabalhando junto. Acabou, negão. Aí, ó. No apagar das luzes, você acabou falando talvez a conexão mais estratégica que possa existir. Essa é a reflexão da noite, né? Imagina integrar essas duas visões e sair daí com decisões. Importantíssimo. Fantástico, Monteiro. Parabéns por hoje. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Parabéns, Silvio. Tchau.